Podemos definir o princípio da conservação da quantidade de movimento, a interação entre os corpos de um sistema isolado de forças externas. Mas antes da gente falar quando ocorre esse sistema, a gente vai definir o que é um sistema para que ocorra maior entendimento. Então, o que é um sistema? Um sistema é quando um corpo ou um conjunto de corpos são adotados como objeto de estudo. Por exemplo, a colisão entre um veículo determinado A e um B, os dois formam um sistema e a gente vai analisar esse sistema. Um sistema de corpos é considerado isolado de forças externas quando ou forças externas, ou seja, forças que não estão dentro desse sistema, mas podem atuar forças internas, ou seja, quando um corpo exerce uma força sobre outro corpo que está dentro desse mesmo sistema. Pode existir forças externas, mas de intensidade nula ou desprezível, quando elas são comparadas com as forças internas, como nas colisões e explosões de granadas. A gente trouxe para vocês alguns exemplos em que podem ocorrer esse princípio, né? Então, do astronauta. A pessoa tá lá no espaço com uma caixa na mão e de repente ela joga essa caixa. O que acontece se ela joga essa caixa para frente? Consequentemente, o astronauta ele vai para trás. Mas por que isso acontece? Porque pela terceira lei de Newton, ação e reação, se a caixa ela é lançada para frente, ele é lançado para trás, tá? E as velocidades, elas não precisam ser iguais, tá, gente? Elas só são iguais caso elas tenham a mesma massa. Patinadores é um exemplo muito comum em vestibular. Aqui, as forças externas, elas existem, mas elas se anulam. Então, por exemplo, você tá numa pista de patinação de gelo e você vê um casal. O moço, ele empurra a menina para frente, certo? O que vai acontecer? Ele vai para trás, né, gente? Porque, assim, é o princípio também da terceira lei de Newton. Mas, assim, você me pergunta, no começo, eles estão parados, né? Então, a quantidade antes é zero. Então, se a quantidade de movimento do rapaz não é a massa dele vezes a velocidade dele e a velocidade de movimento da moça, né, não é a massa dela vezes a velocidade dela, então se é de 0 a 0, como que no final é zero também? Aqui, para responder isso, entra um princípio, um ponto muito importante. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, quando ocorrem essas situações, você tem que lembrar que você precisa adotar um ponto positivo, tá? Então, aqui, por exemplo, a velocidade da menina, ela vai ser positiva, porque o meu ponto positivo está sendo para frente. E a velocidade do menino vai ser negativa. Carrinhos presos por mola. Aqui são forças internas que é trabalhados. Por quê? Você tem dois carrinhos presos por um barbante. Opa, gaguejei. E é dado um movimento e o barbante arrebenta. Então, um vai para cada lado, certo? Aqui é uma situação em que não ocorre muito, mas pode acontecer de acontecer e é uma situação bem interessante, tá? Ó, você tá sentado inicialmente aqui. Você tá sentado com um barco, com as águas bem paradas, o barco tá encostado na margem, tá bem paradinho. Então a gente vai desprezar o atrito do barco com a água, já que não é quase nada, né? Aí você percebe que tem um pé de maçã. Nossa, eu adoro maçã. Então, eu me levanto daqui e começo a andar para pegar a maçã. É possível que eu não pegue a maçã? Com certeza, gente.
Por quê? Como ocorre a conservação da quantidade de movimento, para ir para frente, o barco vai para trás. Então, eu tô indo para frente, o barco tá indo para trás. Então, é muito provável e é possível sim que eu não pegue a maçã. Esses são alguns exemplos, né, que podem ocorrer. Conservação da quantidade de movimento. E agora eu venho com um exercício, que eu vou fazer um exercício com vocês resolvendo, tá? Vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho um canhão de 250 quilos e dentro tem uma pessoa de 100 quilos. Esse canhão, inicialmente, ele está parado e ele vai disparar. Eu sei que a pessoa sai a 100 metros por segundo. E eu quero saber a velocidade que o canhão vai para trás. Afinal, pela terceira lei de Newton, o canhão empurra a pessoa e, consequentemente, ele vai para trás. Então, vamos lá. É um problema sem atrito, certo? Então, existem forças externas nesse problema? Olha, o movimento está acontecendo na horizontal. Então, eu só preciso me preocupar se existe forças externas na horizontal. Na horizontal, não existe. Eu sei, mas tem a gravidade, mas ela não está na horizontal. Então, as forças externas desse problema é igual a zero. Ótimo. Então, a gente irá usar. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois que o canhão explodir, certo? Então, a gente vai resolver. Como que eu calculo a velocidade de movimento total antes? Massa do canhão, velocidade do canhão, massa da pessoa e velocidade da pessoa. Isso. E depois a gente vai calcular a massa do canhão novamente, a velocidade do canhão. Vou colocar um tracinho aqui porque é depois. Mas a massa da pessoa e velocidade da pessoa. Olha só, no começo do movimento, o canhão ele tá parado e a pessoa também. Então, a velocidade do canhão é zero. E a gente desconsidera também a velocidade da pessoa e a massa, ok? Então, a gente vai zero é igual massa do canhão, 250. Velocidade eu não sei, é o que eu quero saber, certo? Mas 100 por 100. 100 quilos vezes 100 metros por segundo. Ó, eu não tô gravando aqui, não. Gente, a câmera parou de gravar, mas eu vou explicar rapidinho, ó. Eu coloquei, ó, já que a quantidade antes é zero, né? Coloquei a massa do canhão, que é 250. A velocidade a gente não colocou, porque era isso que a gente queria saber, né? 100 quilos e 100 metros por segundo, que é da massa e a velocidade da pessoa. Passei o 250 V pra cá, né? Aí ficou negativo. Multipliquei um 100 por 100, né? 10 mil. Depois eu multipliquei por 1, menos 1, na verdade, pra ficar positivo. E depois eu dividi menos 10 mil por 250. Simplifiquei, tirei um zero, até coloquei um zero errado. E a velocidade deu menos 40 metros por segundo. Menos 40 metros por segundo, por quê? Por que deu negativo? Porque se fosse pra cá seria positivo. Só que o canhão, ele vai pra trás, então é negativo. O sinal, ele aparece involuntariamente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada, viu?